chorar com os que choram, cenas tão dramáticas acontecendo ali no Rio Grande do Sul, famílias se separando de seus filhos, das suas crianças. Meu Deus, realmente atravessar por esse mundo nos estica em todas as dimensões, mas estamos ligados por vínculos que não se rompem. Por isso a gente não quer olhar para as circunstâncias, só para a tua fidelidade. Enquanto em alguns lugares, alguns estão sendo reinos, em outros lugares, pela mesma fé, outros estão sendo cerrados ao meio. Enquanto em alguns lugares, alguns estão, ó Deus, dentro de fornos incandescentes, sem nem ter cheiro de fumaça, outros estão sendo trespassados de morte, de dor e de luto. E é isso. Isso excede o nosso entendimento. A mesma fé para triunfarmos sem soberba e a mesma fé para sermos moídos e esmagados sem desespero. Então, que seja o teu Espírito a significar todas essas coisas. Que seja o teu Espírito a nos devolver à humanidade. A humanidade que alegra com os que se alegram, que chora com os que choram. A humanidade que celebra conquistas e que vive o luto, muitas vezes no mesmo dia, mas que seja o amor do Senhor a nos sustentar em todas as coisas, em todas as circunstâncias. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Grande privilégio. E queria ler com vocês, está lá em Efésios, no capítulo 1, e a gente vai tratar aqui hoje sobre o aspecto redentivo do ministério da reconciliação. É sobre isso que a gente quer conversar. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 5. Então, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 5. Então, se você for lá em 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo, que ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e que ele entregou à igreja o ministério da reconciliação. E para a gente discernir o que Deus, através de Paulo, está definindo aqui como ministério da reconciliação, que é o ministério da igreja, a gente tem falado sobre isso, né, em várias reflexões que a gente tem compartilhado, mas agora de forma ainda mais intensa e intencional, nós vamos ler o que está lá em Efésios, no capítulo 1. O que é o ministério da reconciliação? Porque às vezes há uma tendência da gente não discernir de maneira clara, espiritual, o que é conselho e, consequentemente, o que é reconciliação. Há uma tendência da gente achar que reconciliação é você recuperar uma inimizade. Então, a gente pensa que o pecado gerou uma inimizade entre nós e Deus e entre Deus e nós. Nós nos tornamos inimigos de Deus no pecado, mas não tornamos Deus inimigo da gente. Então, o pecado não gerou uma inimizade. Porque a inimizade não é um absoluto, é um relativo. Então, se Deus não é inimigo, então a inimizade é um relativo, não é um absoluto. Então o sacrifício de Cristo não foi para resolver o problema da inimizade, porque seria relativo. Porque o sacrifício de Cristo é um absoluto para trazer de volta o discernimento do que é o eterno propósito de Deus.
E o nosso problema é que muitas vezes nós estamos tratando o ministério de Jesus no seu âmbito, estamos aprisionando ou limitando o ministério de Jesus a uma dimensão relativa, quando na verdade o ministério de Cristo é de caráter absoluto. Então, quando Cristo oferece a sua vida na cruz, Ele está nos libertando da inimizade que havia entre nós e Deus, mas não libertando Deus de uma inimizade conosco, porque Deus nunca foi nosso inimigo. Então, o pecado nos tirou do propósito de Deus para a nossa vida, mas não tirou Deus do propósito dele conosco. Eu sei que às vezes está meio difícil, mas é porque é o seguinte: Deus nos trata segundo a sua fidelidade. Por isso, Deus não é leal à nossa forma de se comportar. Deus é fiel à palavra que Ele empenhou conosco. Então, sendo fiel à palavra que Ele empenhou conosco, mesmo quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Vamos discernir isso melhor. Quando Judas traiu Jesus, ele se fez inimigo de Cristo. Mas nem por isso Cristo ficou sendo inimigo dele. Porque quando Judas vem, ele diz: a que vieste, amigo? Então Jesus não está sendo sarcástico, nem irônico. Por que isso é essencial? Porque quando alguém te trata como inimigo, isso não quer dizer que você tem que tratá-lo como sendo seu inimigo. Não. Ele é o seu amigo que, porque ele está em rebeldia ou ignorância, trata você como inimigo. Mas não é porque ele trata você como inimigo que você tem que tratá-lo como inimigo. Isso é o ministério da reconciliação. E a gente, como religioso, está tratando pessoas de outra fé como se fossem nossos inimigos. E aí a gente só trata ele como amigo depois que ele passa a confessar a nossa fé, em vez de tratar ele como amigo para que ele conheça a nossa fé. E não tratá-lo como amigo em recompensa ao fato dele ter reconhecido a nossa fé. Então a nossa fé não é para ser reconhecida por um inimigo, para que a gente também deixe de ser inimigo dele. Mas a fé é para que ele conheça em nós um amigo, que nunca se tornou inimigo dele, apesar de ele ter se tornado inimigo nosso. Amém, amados? Então a fé é para que você se apegue a um absoluto e não a um relativo. Então a fé, o sacrifício de Cristo não está resolvendo um problema de Deus conosco. O sacrifício de Cristo está resolvendo o nosso problema, para que a gente finalmente conheça que Deus nunca teve um problema conosco. Então isso é reconciliação. Então reconciliação não é reparar uma amizade desfeita. Reconciliação é iluminar um entendimento confuso. Então o pecado confundiu nosso entendimento, mas não comprometeu nossa relação. O pecado era um constrangimento numa relação. Então o que pode comprometer minha relação com Deus? Não é o pecado, é a rebeldia. Em que Deus, tendo perdoado o nosso pecado, eu insisto em ser rebelde ao propósito. Então existe uma coisa mais grave hoje do que o pecado. É eu, tendo sido perdoado do pecado e sendo reconciliado com o propósito, eu continuar rebelde ao propósito, usando o perdão do pecado para meu próprio benefício e não para cumprir o propósito. Então eu não fui perdoado para ser salvo. Eu fui salvo para cumprir um propósito.
Então eu não posso usar a salvação em meu próprio benefício, tornando um relativo absoluto. Então eu estou pegando a minha salvação e colocando ela como o absoluto da minha vida. Sendo que o absoluto da minha vida é o ministério da reconciliação. O absoluto da salvação é que eu volte a ser um agente do conselho de Deus. O absoluto da minha salvação é que eu volte a representar o que o conselho de Deus decidiu como sendo expressão da sua vontade. Então a salvação é para que eu volte a ter condições de cumprir o propósito eterno. E não para que eu use a salvação para ter o direito de cumprir o meu propósito. Então a salvação não está me devolvendo um direito. A salvação está me devolvendo uma responsabilidade em que nessa responsabilidade eu abria mão do direito. Então o propósito de Deus só pode se cumprir quando eu abro mão do direito. E o pecado só aconteceu porque eu me vali do direito em detrimento do propósito. E tem muita gente que está achando que a salvação é para devolver o direito. Não. A salvação é para nos libertar do exercício do direito que me afastou do propósito, para que eu possa de novo assumir a responsabilidade do propósito abrindo mão do direito. Fala devagar. Tem gente que está achando que a salvação é para que eu possa finalmente retomar o direito como sendo o meu propósito, sendo que na verdade o meu propósito original era abrir mão do direito em favor do propósito. Então o pecado foi quando eu me apeguei ao direito e me tornei inimigo. E aí Deus, que nunca foi meu inimigo, e ele já tinha perdoado meu pecado, ele revelou um sacrifício que já tinha sido feito. Porque, na verdade, o cordeiro foi morto antes da fundação. E aí o cordeiro foi morto para garantir na eternidade o propósito. Então agora ele vem e revela um sacrifício que foi feito antes como garantia do propósito e não do direito. E ao revelar isso, ele me coloca na condição de ser reconciliado com o propósito. Então Deus não está resolvendo uma questão de inimizade. Deus está resgatando uma condição de propósito. Porque ele continuou fiel ao propósito. E eu abri mão do propósito. Mas agora que eu fui perdoado, eu tenho que tomar cuidado para, tendo sido perdoado, não me tornar rebelde ao propósito. Porque perdoado eu já fui. Todos já foram perdoados. Até quem não se arrependeu já foi perdoado. E todos foram perdoados para quê? Para poder ser reconciliado com o propósito. Então, para a gente discernir sobre reconciliação, a gente tem que falar de conselho. Porque do mesmo jeito que muita gente pensa que reconciliação é uma inimizade desfeita, e na verdade essa inimizade era só entre nós e Deus e entre nós e um ao outro, então a inimizade era um muro que foi destruído. Então a inimizade não é um fato. A inimizade não é um lugar. A inimizade é uma circunstância. A inimizade é uma circunstância no fato. Que quando o fato se revela, a circunstância perde o seu valor e o seu lugar. Então, por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele destruiu o muro da inimizade. Então, a inimizade não é uma condição, a inimizade é uma circunstância. Então, Cristo não veio resolver uma circunstância, ele veio revelar uma condição, e ao revelar a condição, ele destrói os poderes da circunstância. Então, a reconciliação não tem o absoluto da circunstância, porque a circunstância não é absoluta, é relativa.
Por isso que eu não posso considerar mais o pecado de ninguém como um absoluto na minha vida. Por isso que Jesus diz, agora o Espírito de Cristo está em você, você vai lá e perdoa os pecados. Porque se você não perdoar os pecados, eles serão retidos. Onde? Em você. Você vai se tornar o fiel depositário daquilo que Cristo já destruiu. Então você se torna o quê? A fossa. Em vez de ser o quê? A fonte. Então quem guarda os pecados dos outros e não perdoa, se torna uma fossa. Porque ele é o fiel depositário da imundície. Ele é o próprio lago da destruição. Ele é o fermento da inimizade. Ele é a fedentina da culpa. Ele cheira mal. Quem carrega a raiz de amargura contamina todo mundo. Por isso que quem guarda uma raiz de amargura contamina tudo. Porque ele é uma fossa, ele é um lugar de podridão. Entendeu, irmão? Onde é que o pecado está guardado? Porque ele já foi perdoado. Então, o sacrifício de Cristo não foi em função não foi em função exclusivamente de uma circunstância pecado, mas foi absolutamente em razão de um conselho propósito. E dentro do conselho propósito, ele perdoa o pecado para nos reconciliar. Por isso que Paulo diz, se você quer conhecer o propósito e o conselho de Deus a respeito de qualquer pessoa, não trate essa pessoa segundo o seu pecado. Então eu não tenho que chegar para alguém apresentando para ele o pecado que ele está cometendo. Eu tenho que ser na vida dele luz suficiente. Eu tenho que brilhar de tal maneira na vida dessa pessoa que ele, sem explicar a razão, ele veja na minha vida uma inspiração de ser uma pessoa que ele ainda não é. E isso o estimule a ficar livre dos seus pecados. Aí eu apresento para ele. Fique em paz, seus pecados estão perdoados. Então eu não falo para ele que ele tem que se arrepender para ser perdoado. Mas eu apresento para ele uma condição que ele finalmente pode se arrepender, porque ele já foi perdoado. Então eu não represento para ele a possibilidade de ser perdoado. Eu apresento para ele a condição de ter sido. Nós somos na vida das pessoas a iluminação, a revelação, a inspiração do que todos sempre foram feitos para ser e não a expectativa do que eles finalmente podem se tornar. Então a comunhão da igreja não é um lugar de expectativa do que cada um pode se tornar. Esse lugar de expectativa do que a pessoa pode se tornar é o capeta que faz, é o inferno, é o Satanás que diz, no dia em que você fizer, então você será. E nós não podemos continuar estimulando as pessoas a achar que elas têm que fazer uma coisa para se tornar que elas não são. Isso é relativizar a obra de Cristo. Isso é achar que a obra de Cristo foi para consertar um erro, para corrigir uma falha. E não foi. Foi para revelar o absoluto da amizade de Deus. Então a amizade de Deus é um absoluto que destrói, que derruba o relativo inimizade humana. Então quem carrega qualquer sentimento de inimizade humana é um anticristo, é um representante de Satanás, que está resistindo ao absoluto amigo de Deus, ou Deus amigo do homem. Então, essa revelação, ela destrói qualquer parede, qualquer muro de inimizade.
Então, quando Paulo está falando que ninguém mais tratamos conforme o pecado, ninguém mais tratamos segundo a culpa, nem mesmo a Cristo conhecemos mais segundo a carne. Então, para discernir isso, agora nós vamos ler lá em Efésios, que diz assim, ó. Efésios 1, 9. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E o que ele estabeleceu em Cristo, lá na eternidade? O que é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação? É que ele faria convergir em Cristo todas as coisas. Então, sem a consciência de Cristo, tudo está dessignificado. Um bife está dessignificado. Um bife que for só para matar minha fome está fora de propósito. Amém, mano? Por isso que a palavra de Deus diz que a natureza, tudo, uma flor, um passarinho, uma borboleta, tudo geme. Tudo geme à espera de que os filhos de Deus se revelem. Por que está todo mundo gemendo à espera? Porque os filhos de Deus, segundo a natureza de Cristo, estabelecida antes da fundação, têm essa vocação redentiva. Então presta atenção. Por que é essencial discernir a matéria reconciliação? Porque sem a matéria, sem a consistência, sem a convicção do ministério da reconciliação, nós estamos confundindo reconciliação com reparação. E aí nós estamos reparando, nós estamos consertando, nós estamos mitigando. Então a gente tem hora que acha que o evangelho é para fazer mitigação de dano, reparação de prejuízo, restauração, restituição. Tem um tal de restituir. Não, Deus não está restituindo. Ele está restaurando. Restaurando a natureza, a vocação, a identidade. Não é uma restituição do dano. Não é devolver o que foi perdido. Não, é significar o sacrifício. Então Deus não vai devolver, não. Deus vai devolver. O que ele devolveu para Cristo? Ele devolveu? Não, ele significou. Por isso que Cristo apresentou a vida dele, ele ressuscitou na presença de muitos. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor gerou no sacrifício. Lança o teu pão sobre as águas, depois de alguns dias você o encontrará multiplicado. Então não é a multiplicação do pão farinha, é a multiplicação do pão pessoa. Reparte o teu pão, compartilha, transforma o teu pão em linguagem de comunhão, de amizade. E daqui a pouco você vai ver centenas de milhares de pessoas representando aquele pão, porque são aquele pão. Porque beberam daquela água, porque comeram daquele pão. Por isso que nós comemos daquele pão e hoje nós somos o pão. Eu e você somos o pão Cristo sendo compartilhado. Então eu não vou hoje, eu e você não vamos conseguir comer um pedaço de Jesus. Mas eu e você juntos compartilhamos o corpo de Cristo. Por isso que eu não vou olhar para Jesus segundo a carne. Porque não era o Cristo pedaço de carne, o Jesus pedaço de carne. Jesus não estava iniciando um rito de antropofagia, em que a gente deveria morder uns aos outros, porque é o que Paulo fala, quem não discerne isso, quem não entra nesse espírito, a gente acaba mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros. Por isso que às vezes você passa a ser devorador de líder, devorador de pregador, devorador de ministro de louvor, devorador de discípulos. Quantas pessoas não estão devorando discípulos? Fizeram do discipulado uma forma de alimentar suas carências, suas esquisitices.
suas insanidades. Nos tornamos devoradores de gente. Devoramos pregadores, líderes de louvor, ministério, devoramos a família deles, comemos os filhos dos nossos líderes como se fosse petisco de um jantar mal servido. Sem o menor respeito relacional, colocamos nossas carências à frente de qualquer coisa, sem o menor respeito pela pessoa. E depois, isso não poupa ninguém, não. Depois, na mesma onda, quantos não estão devorando famílias inteiras? Propondo metodologias, ritos, liturgias onerosas, complicadas, que exigem cada vez mais dinheiro, mais sacrifício, mais recurso. Um apetite inesgotável, como se a verdade do Evangelho, para ser conhecida e vivida e compartilhada, necessitasse de uma sofisticação inimaginável, como se ela não pudesse ser vivida na simplicidade das relações. E não sou a favor da mediocridade. Essa câmera que está filmando aqui não é medíocre. Tampouco esse trabalho feito aqui com a maior das excelências não gera também uma dependência. E nem uma condição fundamental. É um privilégio, é uma partilha, uma oferta. Sem culpa, sem ônus, sem perda, sem ansiedade. Sabemos ser fiéis no pouco e no muito. Sabemos ter alegria no simples e no sofisticado. Porque finalmente encontramos o propósito de todas as coisas. O propósito de todas elas. O propósito de todas elas, cada coisa servindo o seu propósito. Sem nenhum peso, sem nenhum juízo. Tudo está gemendo. Um carro esportivo de 2 lugares que custa R$1 milhão está esperando ser liberto. E uma van popular de 10 lugares está esperando ser liberta. Uma motocicleta está esperando ser liberta. E uma bicicleta sem marcha está esperando ser liberta. Porque há lugar para todas essas coisas. Para todas essas coisas. Em nome de Cristo Jesus. Agora, o que nós não podemos é dessignificar isso. Colocando isso como sucesso ou fracasso, ou riqueza ou pobreza. Tudo está à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então isso é reconciliação. Sua casa já foi reconciliada com o seu propósito? Ou ainda ela vive a culpa de ter corrompido você, ou porque é boa demais, ou porque é ruim demais? Porque às vezes sua casa está esperando ser reconciliada com o seu verdadeiro propósito. Porque às vezes ela está te corrompendo porque você começa a achar que ela é boa demais. E finalmente você acertou na religião para ter uma casa tão boa assim. E isso está sendo opressão para os outros. Ou então porque você acha que ela é ruim demais. E você merecia uma coisa melhor. Sua roupa está à espera de reconciliação. Nossas panelas estão à espera de reconciliação. Nossos diplomas estão à espera de reconciliação. Nossas viagens, nossas contas, nossas liturgias, nossas estruturas, tudo à nossa volta está à espera de reconciliação. Porque Deus não estava reconciliando os crentes, nem os evangélicos. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5 que ele estava reconciliando consigo o mundo. O mundo.
E quem é o ministro da reconciliação? Aquele que teve seu entendimento, seus olhos iluminados, o seu entendimento transformado pela iluminação do Evangelho, porque agora ele não vive mais nem da sua carência, nem da sua expectativa, ele agora vive uma relação redentiva. Ele não vive uma relação de culpa, à espera do que as pessoas podem merecer ou não merecer. Ele não vive a dimensão da culpa, da condenação, do juízo, do mérito, da ética, da estética. Ele vive a dimensão da equidade. Ele é um justo. Ele faz justiça com pobres e ricos, fracos e fortes, pertos e longes. Um justo. No legítimo instrumento da justiça, reconciliado. Amigo de todos. Uma mesa preparada na presença de todos os seus inimigos, porque ele é amigo de todos. Por isso, na mesa dele, todos os inimigos podem ser reconciliados. Porque ele tem o ministério da reconciliação. O seu sacrifício é espontâneo. Por isso que não pode ser a mesa dos amigos. Por que não pode ser a mesa dos amigos? Porque se for a mesa só dos amigos é de interesse ou de necessidade. Então tem que ter os inimigos na mesa, porque é reconciliação. E até para ficar claro que temos inimigos, mas nem por isso somos inimigos de alguém. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer isso. Ele está reconciliando, convergindo, trazendo o absoluto Cristo para todas as coisas convergindo, sendo reconciliadas, ressignificadas em Cristo, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então é a reconciliação de todas as coisas. Amém? E aí ele diz, então nele fomos escolhidos, predestinados conforme o seu plano, o plano de quem faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E ele havia dito aqui antes, assim, porque Deus, versículo 4, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E em amor nos predestinou para sermos filhos por adoção por meio de Cristo Jesus. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Quem está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem? O céu? Não, amados, a terra. Porque nós não fomos predestinados filhos para ir para o céu. Nós fomos predestinados nos céus para vir para a terra. E aí o nosso destino iria se cumprir na terra. Então, lá na eternidade, Deus estabeleceu formar em Cristo uma família. Por isso que Cristo foi sacrificado antes da fundação. O que foi sacrificado antes da fundação? O unigênito foi sacrificado para ser primeiro de muitos irmãos. E lá em Cristo, antes da fundação do mundo, fomos predestinados para sermos o mistério de Deus revelado na terra. Então, quando Jesus veio ao mundo, como Adão, o último, ele trazia dentro dele um mistério. Qual era o mistério que ele trazia dentro dele? A igreja,
para que na sua morte, no seu sono profundo, para como ele morresse como quem dormiu, dormisse como quem morresse, de dentro dele, da mesma substância de que era feito, Deus revelasse um mistério chamado família de Deus, a igreja. Os seus filhos por adoção. Quando? Adoção depois que pecaram? Não, adoção na eternidade. Porque eram filhos criados, adotados, como se fossem da própria substância, porque foram gerados dessa substância por palavra, por promessa. Então nós fomos predestinados na eternidade, antes da fundação, predestinados a sermos a revelação da glória de Deus na terra. E a gente começou a achar que a predestinação é alguns escolhidos na terra predestinados para o céu. Não, irmão. Predestinação é todos escolhidos na eternidade para serem revelação do propósito na terra. São todos, tem um jeito de não ser predestinado, é ser rebelde. Pronto. Todos foram escolhidos? Todos. Quem? Todos. Todos os que creem que em Cristo são chamados filhos de Deus. Todos foram perdoados? Todos foram perdoados, até os que não creem. Por que todos foram perdoados, até os que não creem? Para que os que creem sejam reconciliados com o propósito. Então, o que vai impedir alguém de não cumprir o propósito? É porque ele não foi perdoado? Não, é porque, tendo sido perdoado, ele é rebelde. Rebelde ao quê? Ao propósito. Porque mesmo tendo sido perdoado, ele não quer se submeter ao propósito. Que propósito? O propósito eterno de ser a expressão da glória, da natureza, das virtudes de Deus, onde? Na terra. Então, qual é uma forma de eu ser rebelde ao propósito de ser filho na terra? É achar que tudo que Jesus fez foi para me levar para o céu. Enquanto isso, eu pego tudo que Jesus fez por mim e gasto do jeito que eu quero na terra, enquanto eu estou esperando para ir para o céu. Estou fora do propósito. Amém, irmão? Porque nós estamos achando que salvação é para eu finalmente ter restituído o meu direito de ter tudo que eu sonhei na terra. E enquanto isso, o que eu faço? Eu faço um culto, dou uns dízimos, faço umas rezas, para garantir que eu vou entrar onde? No céu. Vai ter surpresa. Porque vai chegar lá, e quem vai entrar em juízo? Os ignorantes? Não, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quem serão os únicos que vão entrar em juízo? Os religiosos que, em nome de Deus, usaram o privilégio da salvação para continuar vivendo de acordo com o seu próprio propósito e não se submeteram ao propósito eterno de Deus de serem os filhos de Deus na terra, revelando a sua glória em favor de todos. Em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Fizemos tudo o que nós entendemos em favor do teu nome. E Jesus falou, pois é, vocês fizeram tudo que vocês entenderam, mas eu não conheço vocês, porque a questão nunca foi fazer o que entendeu. A questão sempre foi conhecer o propósito. E o propósito sempre foi ser Cristo em favor dos irmãos. Então, quem estará lá fazendo juízo não é Jesus. Porque Jesus perdoou todos os pecados. Sabe quem está lá como instrumento de juízo? Jesus, o Cristo. E quem não tiver Espírito de Cristo, natureza de Cristo, vida de Cristo, marca de Cristo, propósito de Cristo, já está condenado. Porque o propósito nunca foi ser só salvo por Jesus, mas é tendo sido salvo por Jesus, ser reconciliado ao propósito de ser Cristo, corpo de Cristo, vida de Cristo, choro de Cristo, marca de Cristo, cruz de Cristo, tudo de Cristo. Porque fomos predestinados em Cristo, porque é em Cristo que tudo é reconciliado. Então, como é que eu vou reconciliar um carro veloz, caro,
só tem 2 bancos. É simples, é só pôr um Cristo dirigindo ele. Põe um Cristo no volante desse carro e ele vai encontrar o propósito dele. E uma bicicleta sem marcha? É simples. É só colocar um Cristo montado nela. E uma moto de 1000 cilindradas? É simples. Em 5 minutos ela encontra o propósito dela. É só pôr um Cristo pilotando ela. E uma mansão de 10 suítes? Não tem problema não. É só pôr um Cristo fazendo a gestão dela. E um barraco de palha? É simples, velho. Põe um Cristo morando lá dentro dele. Tanto sei ter fome, como ser abastado. Tanto sei ter saúde, como ficar doente. Porque agora, em Cristo, eu posso todas as coisas. Posso ter uma mansão de 10 lugares e no dia seguinte ter um barraco de palha. E posso hoje estar num barraco de palha e amanhã estar numa mansão. E isso não vai mudar quem eu sou. Porque como Cristo eu vou saber encontrar o propósito disso. Porque eu posso agora todas as coisas. Naquele que me fortalece. Fortalece quem? Cristo. Porque é Cristo que cumpre o propósito de Deus na terra. Porque em Cristo fomos predestinados a sermos filhos por adoção. E não filhos por direito. Então Deus não tem filhos por direito. Porque o único que tinha direito de ser filho abriu mão do direito em favor daqueles que seriam filhos por adoção. Sendo ele mesmo agora como homem, adotado. Adotado por José, adotado por Maria e adotado por todos os seus irmãos. Então agora todos os filhos de Deus voltam para casa como sendo adotados. Porque o próprio Jesus, que era único, abriu mão de todo o seu direito em favor de seus irmãos. E aí fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme aquele que faz todas as coisas segundo o exclusivo conselho da sua vontade. Então, conselho não é palpite, conselho não é opinião, assim como reconciliação não é reparo, não é conserto. Ao reconciliar, Deus não está consertando, Deus não está reparando. Deus está trazendo de volta ao lugar de onde não podia ter saído. Ele não está corrigindo, ele está reorientando. Então, reconciliação é devolver todas as coisas ao direcionamento original. É tudo encontrar o seu propósito original. Então nós estamos sendo devolvidos à originalidade. Por isso que nessa condição redentiva, Jesus é o caminho que vem ao Pai, não é o caminho que vai a Deus. Às vezes nós estamos querendo um Jesus resolutivo que leva a Deus, mas ele é redentivo porque ele nos traz ao Pai. Quando ele traz ao Pai, ele traz ao conselho do seu propósito, da sua vontade. Então isso é que é reconciliação. É devolver a originalidade, é remover o entulho, é remover a fantasia, é remover o equívoco, é tirar a veste que nós colocamos com medo da necessidade. Então tudo é ressignificado, a necessidade é ressignificada e a virtude é ressignificada. De modo que agora eu não tenho vergonha, eu não tenho que me cobrir. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz, então agora que nós temos o ministério da reconciliação, a gente se despe, a gente se desnuda de tudo aquilo que cobria a vergonha que eu tinha da minha necessidade e que me tornava miserável, para agora entender o significado e o propósito até das necessidades. Desculpa, então agora eu entendo o propósito até da minha fome, porque eu não tenho vergonha dela. Agora eu não tenho vergonha da minha fraqueza, porque é nela que o poder de Deus é revelado, porque é com ela que eu compartilho a riqueza do outro e significo a riqueza do meu irmão.
Então agora eu estou diante do meu irmão e não tenho vergonha da minha necessidade, porque é isso que vai significar a virtude dele. E a necessidade dele não é vergonhosa para mim, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha da fraqueza do meu irmão. Eu não condeno a fraqueza dele, porque eu carrego a riqueza que vai cobrir a vergonha dele. De modo que agora, as vergonhas e pobrezas não são cobertas com filantropia, nem com metodologia, nem com liturgia. Liturgia não cobre vergonha de ninguém, não. Liturgia expõe. Metodologia, pragmatismo, apologética. Apologética não cobre vergonha de ninguém, não. Apologética expõe a vergonha. Por isso que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, operar milagres não resolve, não. Poder de operar milagres sem amor envergonha, enfraquece, escraviza. Operar milagres sem amor torna as pessoas escravas do milagreiro. Apologética sem amor escraviza as pessoas na sua ignorância, na dependência do discurso. Oferecer coisas, por mais que isso seja sacrifício, filantropia, não liberta ninguém, não. Constrange, perturba, confunde. Sem amor, nada disso aproveita. Sem amor, por mais resolutivo que isso seja, não é redentivo, porque escraviza, porque não reconcilia. Reparar o dano, corrigir o erro, revelar a culpa, denunciar o delito. Essas bravatas para dizer de quem que é a culpa do nosso país. Denunciar culpados de púlpito, de tribuna, de palanque, de qualquer lugar. Não redime, confunde, perturba, escraviza, incita o ódio, engrossa o muro. Filantropia separa, segrega, confunde. Estão me entendendo, irmão? Então a mera resolução, o milagre resolutivo, a cesta básica resolutiva, a mensagem resolutiva, expositiva, isso tem valor algum se não é a reconciliação da relação, se não é o fomento da comunhão, se não é o exercício contundente do perdão e da misericórdia, se não é o favor expresso para com o irmão, se não é o amigo, apesar do inimigo. Não é o inimigo esperando a conversão do outro inimigo para se tornar amigo. É o amigo que, apesar do inimigo, nunca deixou de ser o amigo. Reconciliação não são duas inimizades. Reconciliação é a amizade que nunca deixou de ser amizade. É a relação que nunca deixou de ser relação. Porque conselho não é palpite do que o outro tem que fazer para merecer minha relação. Conselho é a relação que nunca deixou de ser relação, apesar de qualquer palpite. Então esse é o conselho de Deus. O conselho de Deus não é um palpite da Trindade. O conselho de Deus não é o Espírito Santo dando palpite, Jesus dando palpite, ou o Pai dando palpite. Porque como palpite, agora eu vou falar um negócio.
Deus desce um lençol de coisas impuras e fala para Pedro, come, e Pedro diz, não vou seguir seu palpite. Nem estou de acordo com a sua opinião. Amado, eu vou te falar uma coisa, palpite por palpite, dependendo da hora que Deus pegar a gente, nem a opinião dele adianta. Como a de Jesus não adiantou para Pedro. Amém, irmão? Então é isso. Conselho é quem Deus é. Deus faz todas as coisas na relação absoluta, inabalável, incorruptível da Trindade. Então a Trindade apresenta para nós uma relação que, apesar de todos os aparentes, essa relação da Trindade, mesmo quando uma das partes da Trindade se tornou a expressão mais absoluta de tudo que um pecado pode ser, por um instante, todo o pecado da humanidade esteve na relação da Trindade e não foi capaz de corrompê-la, porque a comunhão da Trindade absorveu e desfez todo o poder do pecado, sem medo de que pudesse ser contaminado por ele. Santidade não é a forma como que nós queremos manter o pecado fora. Santidade é uma relação tão absoluta que mesmo a pior expressão de pecado dentro de nós será totalmente absorvida pela nossa santidade, sem a menor chance de contaminá-la. Porque enquanto houver medo de que ela pode ser contaminada por qualquer porção de pecado, o amor não prevalece. Porque enquanto há medo, o amor não se aperfeiçoa. Mas quando o amor é a absoluta convicção de uma relação absoluta sob qualquer circunstância, então tudo bem. Pode trazer um irmão na sua pior condição de pecado, ainda que na sua aparência seja o nosso pior inimigo, e ele vai ser totalmente lavado, e lavado, e lavado, até que ele mesmo se perceba nosso irmão, porque apesar de todo o pecado, nós nunca o vimos como nosso inimigo. Amém? Irmãos, esse é o conselho de Deus. Então Deus não dá palpite, Deus chama para relação. Então quando nós somos ministros da reconciliação, a gente não está dando opinião na vida da pessoa, não. A gente está trazendo ela para um tal nível de relação, um tal nível de relação, menos conta é a nossa opinião. E mesmo que ele não entenda a opinião, ele está seguro da relação. E se a nossa opinião não funcionar, a nossa relação vai funcionar onde a nossa opinião não adiantou. Então esse é o conselho de Deus. Esse é o lugar da reconciliação. É onde a ansiedade é curada, é onde o medo é tirado, é onde o pecado é perdoado, onde a culpa é removida, onde o juízo não floresce, mas a justiça prevalece. Então Deus não está nos dando uma opinião de como a gente pode ter o benefício dele. Deus está nos trazendo para uma relação. Por isso que o Pai é conselheiro, o Filho é conselheiro e o Espírito é conselheiro, porque eles formam o lugar onde toda a vontade de Deus é revelada. Então, onde toda a vontade de Deus é revelada? Numa relação onde nenhum comportamento, por mais absurdo que seja, é capaz de comprometer a natureza dessa relação. Por isso que onde 2 ou 3 estiverem em comunhão, onde 2 ou 3 estiverem em comunhão, aí a vontade de Deus se revela. Então, por isso que não é a repreensão que disciplina, é a comunhão que disciplina. Por isso que a palavra de Deus diz, se você vê uma pessoa pecando, vai lá e repreende ele, na relação.
Mas se a relação sua com ele não for para ele motivo suficiente para ele se arrepender, leva uma expressão maior da relação. Leva mais um irmão com você. Porque às vezes a sua relação com ele não era suficiente para revelar para ele a comunhão. Então você vai lá e apresenta uma expressão maior da comunhão. Porque aí 2 ou 3 vão estabelecer a verdade. Mas se nem assim ele consegue, então você vai lá e apresenta a expressão plena da comunhão. Para que ele possa ser repreendido pela comunhão. Como quem tem a possibilidade da reconciliação. Para que, se ele não quiser ser reconciliado à comunhão, ele seja punido pela sua rebeldia e não pela nossa repreensão. Amém? Então a nossa repreensão não é para punir, é para reconciliar. E como ela é para reconciliar, a gente vai aumentando a dose de comunhão. E aí, quando você apresenta a comunhão no seu sentido absoluto, essa pessoa, então, ela não é mais nem ignorante e nem mal entendido. Ela é rebelde. E no fim ela vai ser punida pela sua rebeldia à comunhão. E não repreendida para que possa ter direito a ela. Então eu entrego à pessoa a comunhão para que ele decida se submete à comunhão ou se ele é rebelde a ela. Mas eu não vou lá repreendê-lo para que ele tenha direito à comunhão. Mas eu vou lá repreendê-lo como quem oferece a ele toda a comunhão que poderia ser oferecida. Para que no fim, se ele tiver que se rebelar, ele se rebele contra a comunhão. E não contra a própria repreensão. A repreensão eu resolvi no dia que eu fui lá sozinho falar com ele. Ele já foi repreendido. De modo que o problema dele não é a repreensão, porque repreendido ele foi da primeira vez quando eu fui lá falar com ele. Para que ele entenda agora que ele não é rebelde à repreensão. O problema dele nunca foi o erro. Foi o direito. Porque o erro, ele foi confrontado no dia que eu fui falar com ele. Agora ele é indesculpável. Porque ficou claro que o nosso problema nunca foi o erro. Porque o erro eu tratei com ele, podia ter sido resolvido entre eu e ele. O problema é que ele ainda prefere o direito à relação. Porque no dia que eu apresentei para ele a plenitude da relação, ele ainda preferiu o quê? O direito. Então, amado, nós temos que parar com essa coisa de achar que é a repreensão, que é o erro, que é o acerto. Isso está envenenando a gente. A autoridade não está na repreensão do erro e nem na apologia do acerto. A autoridade está na convicção da relação, o conselho de Deus. Saber que tudo que Deus fez a partir de uma relação. Que toda a vontade de Deus foi estabelecida no exclusivo conselho da sua vontade. Então, quando eu estou como conselheiro, eu não estou dando à pessoa um palpite, não. Eu estou representando para a pessoa a possibilidade da relação com o ambiente espiritual de comunhão que revela o propósito eterno de Deus. Porque fora do ambiente espiritual da comunhão, não há como o propósito de Deus ser conhecido, tampouco manifesto, menos ainda exercido. Então só tem um lugar onde o propósito eterno de Deus pode ser conhecido, manifesto e estabelecido. É na comunhão da família. Isso não é a reunião dos devotos. Não. É o encontro daqueles que agora vivem para cumprimento do propósito e não para manutenção da reunião que lhes interessa.
Na comunhão do propósito, nós estamos dispostos até a sacrificar o benefício da reunião em favor de cumprir o propósito da comunhão. No propósito da comunhão, nós estamos até dispostos a sacrificar alguma satisfação da necessidade. Porque eu não estou mais lá para satisfazer uma necessidade, nem para contemplar um interesse. Estamos aqui para cumprir um propósito. E esse propósito só se cumpre na comunhão dos irmãos. Amém? Aleluia. Eu creio que a gente pode ter agora um breve tempo aí de perguntas e comentários. Eu sei que é um assunto desafiador, mas de novo a gente está tratando de que o ministério da reconciliação, no discernimento desse espírito da comunhão do espírito, não é simplesmente aquilo que muitas vezes nós estamos tratando como resolutivo do problema. Então a graça não me salva para resolver o problema do pecado, mas ela resolve o problema do pecado para nos devolver ao propósito da relação, que era manifestar na comunhão as virtudes de Cristo. Amém? Foi para isso que nós fomos eleitos, escolhidos e predestinados na eternidade. Senta aí, meu irmão, e ajuda a gente aqui agora. Fala pessoal, tudo bem? Eu vou ajudar aqui. Se você tem pergunta, está refletindo, ergue a sua mão aí ou escreve a sua pergunta, se às vezes você não quer falar, é até bom assim também, porque você tenta ser mais objetivo, formula a sua pergunta aí, manda lá no chat. Alguém, você pode abrir seu microfone agora. Fala aí, Negrão. Paulo, como você lê 1 Coríntios 5,11, à luz desse entendimento trazido à mesa? Então vamos ler lá, né? 1 Coríntios 5,11. Que diz lá. Exatamente. Ele diz, olha, cuidado para você não insistir numa relação daquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem sequer coma. Presta atenção. Eu tenho que evitar isso, não é como quem se poupa de ser contaminado pela devassidão dele. É para não continuar alimentando nele a ideia de que está tudo certo. Então isso não é uma autoproteção, é uma disciplina intencional de propósito. Então, na verdade, vai exigir de mim muito mais esforço, porque agora eu tenho que ter a intencionalidade de oferecer para ele uma coisa que vai custar mais para mim do que, às vezes, a comodidade de levar aquilo, como diz o caipira lá, na barriga. Então, muitas vezes, eu estou me permitindo algumas relações porque não quero ter a disciplina de oferecer para a pessoa uma coisa que vai custar mais, porque agora eu vou ter que prestar mais atenção na relação. E aí ele está dizendo, às vezes é preferível você comer uma comida macumbada na casa do macumbeiro, que não falou para você que ela é macumbada, mas que quis servir aquilo para você, com a melhor das intenções de quem está querendo agradar você, você fala, ó, você foi lá na casa do macumbeiro, ele te ofereceu uma comida macumbada, e não falar que é para macumba, come. Porque mesmo sendo macumbado, e ele te falasse que era da macumba, não ia te fazer mal. Então nunca deixe fazer alguma coisa pensando no mal que aquilo pode fazer. Porque se ele te falar que a comida é macumbada, mesmo assim você poderia comer. Apenas não coma para ele não achar que você está partilhando a macumba dele. Então é por ele. Por isso que eu não gosto quando eu vou comendo alguma coisa lá, que o pessoal, eu sei que pode ter alguma macumba naquele trem lá, mas a comida é boa, eu peço para ele não falar nada, para não estragar o jantar. Porque se ele falar, eu não posso comer por causa dele. Porque se ele não falasse nada, eu até podia comer. Então, está vendo? Então, está vendo como é que a gente está sempre, às vezes, preocupado com o mal que aquilo pode causar na gente? E agora eu vou ter que ter uma sensibilidade, uma percepção, um discernimento, que eu não estou aqui resolvendo um problema. Não é uma coisa que vai me contaminar. Deus me deu poder para pisar serpentes, escorpiões. Isso não vai fazer dano. Não há nada que possa te causar um dano.
Então eu tenho que apresentar para as pessoas esse ministério. O ministério que o reconcilia. Então por que eu não vou participar da devassidão dele? É para ele não continuar no engano, e vai me custar muito. Já teve vezes que eu, depois de muito insistir com alguns amigos, uma das pessoas, assim, da minha mais profunda intimidade, talvez uma das pessoas que mais partilhou a minha intimidade, e ele não sabia compreender isso. Ele começou a usar isso para realidades assim, muito tristes na vida dele. Ele começou a usar a nossa amizade para se beneficiar. E um dia eu tive que procurar ele, sentar na casa dele, na intimidade dele, e falar: olha, deixa eu falar, eu sou seu amigo, mas não sou sua prostituta. Eu não sou sua prostituta, sou seu amigo. Então é o seguinte, você sabe onde me encontrar. Da minha parte, eu continuo sendo seu amigo. Só que agora você sabe onde me encontrar. Porque eu não vou sair do lugar onde você me deixou. Para andar onde você gostaria de me levar, só para provar para mim o que eu já sei a seu respeito. E aí o que aconteceu? Depois de muitos anos, da formatura da filha dele, ela me ligou, que ele tinha tido uma encrenca lá na festa de formatura, foi para casa, passou mal e teve um infarto. E aí, a primeira pessoa que chegou na UTI, depois que ele foi internado, fui eu. Segurei na mão dele, falei: tá bom, amigo, agora a gente se encontrou, você não tem pra onde correr, você vai ficar quieto, escutar tudo que eu tenho para conversar com você, então agora vamos ter tempo de amigo. Então Deus providenciou um lugar em que ele estava numa UTI, em coma, e eu fui lá fazer um trabalho de reconciliação com ele, com a família, com a filha, com a esposa, com os pais, porque a gente era muito amigo, muito íntimo dos pais dele, e eu tinha uma preocupação. Como é que os pais dele tinham entendido nosso distanciamento? E aí foi muito jóia, porque depois, na morte dele, ele estava tímido, estava longe. Aí, na morte dele, nós pudemos celebrar o velório dele entre amigos tudo reuniram. Foi aquele encontro maravilhoso, em volta do caixão dele lá. E eu pude finalmente abraçar de volta os pais dele, que eram meus amigos íntimos. E eu abraçar o pai, a mãe, os irmãos. Eles disseram: nós queremos falar para mim, Paulo, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, porque você nunca tratou o nosso filho, o nosso irmão, de forma indigna. E você foi para toda a nossa casa uma referência de amizade. Por quê? Porque um dia eu fui lá falar para ele que eu não era prostituto dele. E que eu sabia que Deus, apesar da gente ser infiel, Ele é fiel. E que um dia a gente se encontraria num lugar de fidelidade. E aí no meu coração, estava lá, o amigo. Porque apesar de tudo, ele nunca foi meu inimigo. Apesar de em algum momento ele achar que eu tinha ficado inimigo dele. Amém? O Espírito de Deus ministrar no nosso coração. A gente acreditou numa mentira. Que quem trai a gente é quem está longe. É o cara que confessa outra religião. Não, esse é o ignorante. Ele é um bruto. Ele é um lobo. Agindo de forma coerente. Muitas vezes para sustentar a família e o que ele crê. O que o lobo está fazendo de errado? Está sendo lobo. Capeta está sendo capeta, lobo está sendo lobo. Onde está a traição? A traição está naquele que põe a mão conosco no prato. A mão daquele que me trai está comigo no prato. E é por isso que vai ser difícil. E tem que ser difícil, porque tem que ser uma coisa que pode nos matar e não apenas nos fazer sofrer. Viver o Evangelho na sua integridade tem que ser algo que seja capaz de nos matar e não apenas de fazer sofrer. Unha encravada faz sofrer, espinha faz sofrer, sinusite faz sofrer, cisco no olho faz sofrer, mulher nervosa faz sofrer, filho desobediente faz sofrer. Mas o Evangelho não é para sofrer, não. É para morrer em favor dos irmãos. Não é sofrimento, é cruz.
É renúncia, é entrega incondicional. É ser fiel. É amar até o fim. Então, aceite ser expulso, mas não saia antes. Aceite ser morto, mas não corra. Aceite ser desprezado, mas não despreze. Aceite ser odiado, mas não odeie. É isso. No que depender de vocês, tenham paz com todo tipo de gente. Então nós não podemos colocar as virtudes de Cristo em nós em dependência da forma como nós estamos sendo tratados. Nós estamos relativizando Cristo em nós. Como se a forma como que a gente está sendo tratado, o jeito que as pessoas estão lidando conosco, fosse fazer diferença no compromisso que nós temos com elas. Sem chance. Sem chance. Porque está vendo, o que está matando a gente não é a ofensa dela, é a nossa expectativa de que podia ser diferente. E nós não temos que olhar para o amor como uma expectativa do que pode ser. Nós temos que olhar para o amor como um absoluto do que já é. Nós não somos representantes de um relativo condicionado à forma como nós vamos ser tratados. Nós somos representantes de um absoluto que vai continuar lá, independente da forma como nós vamos ser tratados. Então a forma como eu vou ser tratado não determina como eu vou tratar, mas a forma como eu vou tratar pode determinar como eu vou vir a ser tratado. Amém? Então que o Senhor te fortaleça, ainda mais com um nome desse, Jorge, o fiel, aquele que foi esquartejado, indefesa. Eu já te falei, vai ler a história do Jorge lá, porque é brabeza, é dragão, querendo consumir a virgem. É desproporcional, Jorge. O seu nome, você carrega o nome de alguém que enfrentou uma luta desproporcional. Então, se eu puder te batizar hoje, se você estivesse aqui, eu pudesse derramar água na sua cabeça, o nome que Deus coloca no meu coração, a seu respeito, quero olhar para o seu quadradinho aqui, é Jorge, o desproporcional. Você vai apresentar um amor desproporcional à ofensa que você está recebendo. Você vai revelar um ânimo desproporcional à resistência que você está sofrendo. Amém? A sua disposição é desproporcional ao tamanho do desafio que você está enfrentando. Você é aquele que sobeja. Você é aquele em quem sobra e nunca falta. As pessoas não vão ficar surpresas com você. Você vai ficar surpreso com você. Você vai falar, gente, eu não sabia que eu carregava tanto. Amém? Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa. O Gerson ergueu a mão aí, Gerson. Graça e paz a todos. Uma boa noite. Um prazer aqui estar nessa sala de aula tão importante e relevante para os nossos dias. Pastor Paulo Júnior, eu tenho te acompanhado já desde a LPI, lutando pela igreja. Olha quanto tempo tem isso. Rapaz, você é dinossauro mesmo aí no processo. Lutando pela igreja com Ariovaldo Ramos e companhia. Meu querido, aquela passagem então de que se alguém pecar contra ti, leva um irmão, conversa com ele primeiro, trata-o como irmão, e se ele não aceitar, leva outro irmão, e se ele não aceitar, leva a congregação. Seria essa questão de, se eu não apresentar a irmandade para ele e apresentar o Pai de maneira soberana, com mais outro e com mais outros irmãos, ele poderá fazer isso juntos para conquistar o coração do irmão, a reconciliação? É isso. Olha, é o seguinte,
a gente tem 3 níveis de disciplina. Certo? Tem 3 níveis de disciplina. O ensino, a correção e a punição. Então, no primeiro nível de disciplina, eu estou tratando a ignorância. Eu estou levando em conta a possibilidade do irmão estar cometendo aquilo por ignorância. Então, eu vou lá sozinho, eu estou tratando um erro. Eu nunca vou tratar ninguém segundo o seu pecado. Então, O pecado já foi resolvido. acabou. Qualquer nível de disciplina, eu represento o perdão. O meu perdão não está condicionado ao arrependimento. Eu estou tratando outra coisa. Eu estou tratando a reconciliação. É o propósito. Esse cara, com tudo que ele está vivendo, ele está fora daquilo que é o propósito eterno de Deus para todo filho. Ele pode estar fora por ignorância. Então eu vou lá e eu estou corrigindo uma ignorância, um erro. Mas pode ser que ele não entenda. Aí ele é um mal entendido. Aí, como a verdade é estabelecida por 2 ou 3 testemunhas, eu levo mais alguém. Para ele agora entender que não se trata de um mal entendido, não é 2 opiniões, não é a opinião dele e a minha. Porque às vezes ele pode falar, mas Paulo Júnior, eu sei não, eu acho que isso é a sua opinião, eu penso diferente, então eu levo mais alguém. Porque agora eu estou tratando um mal entendido. É um outro nível de disciplina. Mas se ele insistir, agora ele não tem uma ignorância, nenhuma dúvida. Ele está argumentando ao contrário. Ele não tem mais perguntas, ele tem questionamentos. Então tem que perceber o seguinte, o cara está fazendo uma pergunta, pergunta traduz uma ignorância ou um mal entendido. Se ela for pela 3ª vez, ela já não é mais uma pergunta, ela é um questionamento. Ele é um questionador, ele é um rebelde. Aí eu tenho que apresentar a ele toda a comunhão em favor dele, e não ele contra a comunhão. Então eu estou levando para ele um nível de disciplina, não é para que a congregação se poupe de um cara rebelde. É para deixar patente que ele é um rebelde. Que não se tratou nem de ignorância, nem de mal-entendido, e que 100% da comunidade dele está a favor do arrependimento dele, e não contra o erro dele. E o nosso problema é que muitas vezes a gente leva o cara na presença da congregação, para ele pensar que o que ele está fazendo é contra. Então isso acaba fortalecendo a ideia de que ele tem um poder de argumento. Entendi. Porque ele não encontrou um absoluto a favor. Ele encontrou um relativo fragilizado por um relativo que ele representa. Então ficou uma coisa relativizada. E nós nunca... Não relativize isso. Não faça ele pensar que em algum momento a comunhão esteve à mercê, ou subjúdice, ou refém, ou ameaçada pelo comportamento dele, a ponto de a gente ter que bani-lo com receio. Nós estamos banindo para diminuir a culpa dele em relação àqueles que não podem se defender dele. É para que a situação dele não fique pior. E não a congregação. Claro que Acabou. o seu argumento é frágil e toda a congregação está em um só pensamento que resolvida. É a verdade. E nós estamos aqui a seu favor para que você não fique ainda mais nu Do que já está. do que já está. Então toda disciplina ela tem que ser inclusiva, para que no fim a punição seja de quem se excluiu. Por isso que Deus nunca vai amaldiçoar ninguém. Cada um será amaldiçoado pela sua própria rebeldia. Sim. Show de bola. Amém? Deus abençoe e continue abençoando. Valeu, querido. Benção.
Boa, pra gente acabar aqui, tem 3 perguntas. Então eu vou ler 2 aqui e a Mônica faz a última pergunta que está dentro do nosso horário. A Kézia perguntou, se Deus não é nosso inimigo, o que quer dizer aquele texto de Romanos 1:8 que fala da ira de Deus? A ira de Deus é a ira de um pai, é a ira de quem está nervoso, mas não está com raiva. É a ira de uma corda esticada, que não arrebenta. É ira. Por isso que é irai-vos e não pequeis. Então, é possível ficar nervoso, é só não ficar com raiva. O capeta ficou com raiva sem ficar nervoso, Deus fica nervoso sem ficar com raiva, pronto. Então aprenda a ficar nervoso sem ficar com raiva, porque o capeta ficou com raiva sem ficar nervoso, ele não tinha motivo para ficar nervoso, ficou com raiva. Deus tinha motivo para ficar com raiva, ficou só nervoso, então está tudo certo. Aprenda a ficar nervoso como quem não fica com raiva. Amém? Vou te ensinar um segredo, você vai fazer um teste na sua casa. Porque todo mundo fala, me dá um exemplo prático, explicar. Quase toda casa tem um tubo de pasta dental endemoniado. Você fecha ele, mas ele é possesso. Ele fica aberto, derramando pasta dental. Quase toda casa tem chave endemoniada, você guarda ela lá, ela é endemoniada, ela não volta para o lugar dela. Tem meia endemoniada, você põe na gaveta, quando você vê ela está no meio da sala. Aquilo é uma meia endemoniada, como é que pode essa sala, essa meia pela 10ª vez, só pode estar possessa. Aí você pega a meia, nervoso, mas pega mesmo nervoso e volta ela para o lugar dela, sem ficar com raiva de quem deixou naquele lugar. Você pega a tampa da pasta dental, bem nervoso, pega a pasta dental e tampa ela assim, nervoso. Até ela ficar apertadinha. Mas põe seus nervos mesmo. Você nunca tampou uma pasta dental tão nervoso que você está tampando. Sem nenhum o quê? Raiva. O irmão, quando voltar, encontrar ela o quê? Tampada. Mas não usa a pasta dental para falar da sua raiva. Mas tampa ela 7 vezes 7. Como quem está nervoso. Glória a Deus, amado. Aleluia. Boa. Tem uma pergunta aqui que é da... Deixa eu ler aqui. Eu não vou falar, não. Calma, essa é a última. Segura aí, Mônica. Ô, Mônica, fica nervosa, aí, mas não fica com raiva, não. Tem a pergunta da Juliana, que é muito boa, mas você não pode se alongar, porque eu acredito, assim, pode ser que eu esteja errado, mas você deu aula disso desses últimos dias, então você dá aquela explicação, aquela pergunta. Como o senhor entende 1 Coríntios 12? Existe hierarquia na igreja? Que fala, assim na graça Deus estabeleceu alguns primeiramente para apóstolos, algum lugar para profetas, terceiro para mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. O exemplo que você dá dos copos, eu acho que vai ajudar a responder a pergunta tem dela. até a figura, a gente até usou. Eu não lembro se você usou isso na última aula. Usei, tá lá, esse material tá lá. Se não tá na aula redentiva aqui, tá lá em um dos cursos que a gente deu aqui. Isso. Tá lá. Beleza? Mas o que eu vou dizer é o seguinte, é que quando o texto está lá falando disso, primeiro os apóstolos e profetas, tá vendo? Ó, não é primeiro apóstolo e profeta numa hierarquia, é primeiro apóstolo e profeta por último. Então, ou seja, o apóstolo é a semente, o profeta é o fruto. Então, tendo Deus, dito Deus que faria, ele já criou. Então, Cristo é o alfa e o ômega. E o evangelista, pastor e mestre é o processo que vai do princípio ao fim. O apóstolo é a semente. O profeta é aquilo que a semente vai se tornar na sua plenitude. É o profético. Está vendo como é que não é hierarquia, é um processo? Então, o apóstolo é o chefe do profeta, que é o chefe do evangelista, que é o chefe do pastor, que é o chefe do mestre. Não, aquilo ali está descrevendo um processo, onde para Deus, primeiramente, não é quem tem a primazia de quem governa, mas é quem carrega a essência daquilo que dá origem. Então, o apóstolo é o primeiro porque é aquele que carrega a essência de todo o invisível que vai dar origem ao visível. Quem é o visível do invisível? O profeta. Então, o profeta só é profeta porque ele está trazendo o visível do invisível. Quem é o visível?
o apóstolo, que é o fundamento. Então ele estabeleceu o apóstolo primeiro, e tanto é hierárquico que o apóstolo é o primeiro, é o invisível. Paulo fala assim, nós, os apóstolos, somos os últimos. Mas é último ou é primeiro? Não, é primeiro porque ele é o fundamento e é o último porque ele é o último a ser lembrado porque ele está lá debaixo da terra. Ele está suportando e não controlando. Agora a gente usou apóstolo para ser título de quem manda e não de quem dá sustentação. Inverteu tudo. O apóstolo é para quem dá suporte. Ele é tão bem resolvido que ele não precisa nem ser lembrado. Amém? Ele está lá no fundo, como quem está dando sustentação. Aleluia. Dando dito Deus que faria, criou, agora está formando. Então, evangelista, pastores e mestres, é para formar o que Deus disse que faria. Apóstolo, tendo dito que faria, já criou, profético. Então, o que Deus disse que faria já está criado, agora nós estamos formando. Então, o evangelismo, o cuidado pastoral e o ensino é para formar, para que aquilo que era o invisível possa se tornar perfeitamente visível, segundo a revelação profética daquilo que foi prometido. Então não é a hierarquia, é processo. Porque que lá fala de autoridade. De modo que numa casa, todos têm autoridade. Uma criança tem autoridade. Isso não quer dizer que ela tenha poder, mas ela tem autoridade. De modo que quando ela chora como quem tem autoridade. Quer entender isso? Pega a Esther. A Esther tem menos de 10 dias. Quando ela chora, de madrugada, a casa inteira se movimenta. Porque ela chorou como quem tem poder? Não, ela chorou como quem tem autoridade. Então, uma semente não tem o poder de uma árvore, mas tem toda a autoridade de representar tudo que a árvore é e vai ser. Isso é autoridade. Mulher tem autoridade? Tem autoridade. Tem tanta autoridade quanto o homem tem autoridade. Só que a gente colocou isso na cadeia hierárquica. Como se mulher ser submissa é ser subserviente ao poder do homem. Não. A mulher tem 100% de autoridade para, em submissão, cooperar para que o marido dela tenha 100% de autoridade como marido. E se ele exacerbar do poder, ela tem autoridade para chamar os irmãos, para poder corrigir ele, porque ele está exacerbando o poder como quem não tem autoridade. E ela tem autoridade para fazer isso em favor dele. Então, autoridade é em favor de, poder é sobre. Então, Deus não deu poder sobre, Deus não deu autoridade em favor de. Então, a criança tem autoridade, a mulher tem autoridade, o marido tem autoridade. E toda vez que eu deixo de usar autoridade para usar poder sobre, eu estou descaracterizado. Então, a mulher que está apanhando o marido, ela não tem que ser subserviente, continuando apanhando dele, para provar que ela é submissa. Isso não é submissão, isso é subserviência. Mas se ela tiver autoridade, ela vai lá na igreja, para o irmão da igreja ajudar ela a ir lá na polícia e denunciar o marido dela. E com toda a autoridade ele vai ser preso e ela depois vai, com toda a autoridade, levar uma marmita nele na cadeia para ele ter uma comidinha melhor. Como quem exerceu a sua autoridade, mas não como quem foi subserviente ao seu poder de quem está equivocado a respeito da sua autoridade. Porque subserviência não tem nada a ver com autoridade, tem a ver com poder. Porque Jesus, desprovido de todo poder, repreendeu o demônio como quem tem autoridade. Porque se Deus fez Jesus um pouco inferior aos anjos, então Jesus, como poder, tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsou. Porque era anjo caído. Então ele era menor do que os anjos, então ele tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsou. Porque filho não tem que ter poder, filho tem que ter autoridade. Então o filho fala quando fala que não tem que ter autoridade, sem precisar de poder. Porque se você entrar numa relação de poder, você vai ser subserviente. Mas se você entrar numa relação de autoridade, você vai ter autoridade. E aí quem tem autoridade sofre o dano de ter exercido a autoridade sem perder a autoridade. Por isso que Daniel, que tinha autoridade, foi lançado na cova dos leões. Por isso que os amigos dele foram lançados na fornalha. Para mostrar que não era uma relação de quê? Poder, mas de autoridade. Amém? Então aquilo lá não é uma escala de poder. É um processo de desenvolvimento de autoridade.
semente que vai vivendo o processo até revelar a plenitude do seu fruto. Porque Jesus disse o quê? Os homens entendem poder, e aí eles gostam de mandar uns nos outros, mas entre vocês será a autoridade de quem serve. Mônica, sua pergunta aí. Chegou. Primeiro, parabéns, viu, pelas netas. Você tá copiando a herança da vovó, né? Exatamente. Eu quero é participar das festas de final de ano. Valeu. Vai ser bom, é só falar o prato que eu tenho que levar. Tá bom. Querido, eu sempre, quando eu estou desfrutando, né, do compartilhamento do seu conhecimento, eu sempre peço a Deus para ministrar no meu coração, porque tem pregações suas, ou agora eu escuto 1, 2, 3, eu acho que eu não sou tão limitada, mas às vezes eu seja. O que eu queria ter clareza, João, do que até onde vai a questão de rebeldia, né, sem que se confunda com transgressão ou ser revolucionário. Eu queria, assim, exemplos práticos, se você puder fazer esse... Maravilha. Sua filha está à morte, você põe ela dentro do carro para levar para o hospital. Você não é ambulância, você não tem sirene, você vai respeitar todos os sinais vermelhos do trânsito? Pelo impulso, não. Não, impulso não. Você vai olhar para a direita, para a esquerda e vai furar todos. E depois você assume a consequência disso. Se vier a multa, você paga. Aí você tenta explicar que você estava salvando sua filha, mas se ninguém entender, você paga as multas. Pronto. Mas isso é rebeldia? Não. Rebeldia é se você furasse todos os sinais só porque você está doida. Se você estiver doida, você fura o sinal tudo para poder se divertir. Isso é rebeldia. Agora, se você furou porque você está salvando a vida de alguém, isso é submissão. Você está sendo submisso ao seu propósito e assume as consequências da sua transgressão. Jesus tinha uma pessoa que precisava dele para ser curada no sábado. Ele foi lá e mostrou que a lei poderia ser o quê? Transgredida desde que fosse em favor do outro. Isso era o propósito da lei. Só que o povo estava usando a lei para salvar quem? A si próprio. Isso é uma rebeldia contra a lei. Usar a lei para salvar a mim mesmo? Rebeldia. Transgredir a lei em favor de alguém? Isso é uma transgressão e eu me submeto às consequências disso. Está tudo certo. Se a consequência disso for ser queimado na fogueira, então eu vou ser queimado sem lamentar e sem amaldiçoar ninguém, não, é? Se perecer, pereci. Se a fogueira aumentar e me queimar, fica sabendo que você queimou gente que estava na obediência. E se por acaso ela não me queimar, também não vou me vangloriar, não, mesma coisa. Porque Daniel e os amigos dele eram transgressores e não era em favor de si próprios, era em favor do próprio rei. Pronto. E aonde está a submissão? Eles assumiram as consequências disso. Rebeldia é você fazer a coisa e depois ficar murmurando como se estivesse sendo injustiçado. Aí é rebeldia. Se você está murmurando porque foi injustiçado, então no fundo você fez por causa de você mesmo. Você fez em favor dos outros? Se submeta às consequências. Pronto. Aí. E assume isso sem murmurar. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi com você que eu aprendi que onde existe amor, não precisa ter lei. Amém. Ou seja, porque a lei, o amor é o cumprimento de toda a lei. Muita gente não sabe, Mônica, e vale aqui uma informação, que um carro de bombeiros, quando está indo apagar um incêndio, ele toca sirene. Aí ele pode furar todo o sinal vermelho. Mas se porventura ele atropelar alguém no sinal vermelho que ele atravessou, ele tem que assumir as consequências disso. Porque a sirene dá para ele a responsabilidade de furar o sinal, mas não a irresponsabilidade
de fazer isso sem olhar para a direita e para a esquerda. Tá bom? Tá bom, querido. Saudade, viu? Valeu, um beijão. Tchau. Ó, a gente falou que é só até a Mônica, só tem o Wilson que ergueu a mão aí, então é a última pergunta e a gente encerra a noite aqui, tá bom? Então pode abrir seu microfone aí. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Wilson, bom? Bom demais. Quando você deu o exemplo, Paulo, da pasta de dente ou do objeto perdido em casa, você falou que nós podemos ficar nervoso, mas não ficar com raiva, né? Trazendo isso para a relação, você está se referindo a todas as vezes que dentro da relação essa raiva ela é proveniente ou de uma expectativa em relação à atitude do outro, ou a expectativa de algo para nos proteger, seria isso? Ó, a raiva é quando você dirige isso a um quem. O nervoso é quando você dirige isso ao quê. Então fica nervoso com o quê, mas não fica com raiva de quem. Pega toda a sua energia e vai lá e concentra ela no quê. E no que depender de você, faz o que funcionar sem ficar com raiva de nenhum quem. Porque Deus foi lá e concentrou toda a energia dele em resolver nosso quê. Sem ficar com raiva de quem. O pecado é um quê, mas não representa um quem. Não deixe que os seus quens sejam representados pelos que pecado deles. Então não deixe. O erro é um quê? Oi. A omissão, às vezes a omissão da nossa parte em falar com alguém da nossa relação e até mesmo exortar, ela também pode ser interpretada como um sinal de egoísmo, né? Com certeza. Você não quer se desgastar e aí você acaba se omitindo naquilo que você sabe que você deveria falar com o irmão. É mais ou menos isso mesmo? Com certeza. Vou te dizer mais. Uma coisa é uma pasta dental destampada que você encontrou. Outra coisa é ela continuar destampada depois de você. Muda tudo. Amém? É só Amém. isso. É só isso, meu irmão. Então eu vou te falar uma coisa. Você encontrar uma pasta dental destampada pode ser pecado. Mas ela continuar destampada depois de você é iniquidade. Forte, hein? Sendo que o pecado já tinha sido resolvido. Amém? Aleluia. Amém. Então pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alegria, viu, Wilson? Grande privilégio estar aqui com vocês, todos vocês aqui. Eu me sinto profundamente grato a gente poder compartilhar essas coisas. Forte abraço a todos. Ministros da reconciliação. No mínimo, com certeza, amanhã tem um punhado de pasta dental bem tampada aí na casa de todo mundo, amém? As meias de volta para as gavetas. Aleluia. Boa viagem. Vem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Em breve vai estar lá na nossa plataforma a aula de hoje para você rever. Se você não assistiu alguma aula, tá lá para você assistir. Convém falar com o pessoal que hoje a gente gravou. Mandei lá no grupo. Ele Teve Fome. O pessoal viu que a gente mandou lá no grupo. A gente gravou Ele Teve Fome. Então você vai poder assistir. Lá dá para você compartilhar com o pessoal em português, em inglês, em espanhol e em japonês. Então se tem alguém do outro lado do mundo lá, você fala, você pode assistir. Tem PDF, tá tudo lá. PDF tá lá, em breve você pode acessar lá na plataforma, tá bom?